aqui um papo de negócios. Hoje, um dia muito especial, que eu estou reencontrando uma grande amiga minha, com muita saudade dela, pode ter certeza disso, Aninha. Esse papo de negócios é sobre dicas de organização e disciplina no home office. Meu nome é Márcio Nobre, sou consultor e palestrante da J. Nobre Consultores Associados, uma empresa que atua na área de consultoria, treinamentos e palestras voltadas para comportamentos. A nossa empresa existe desde 1994, e, enfim, maiores informações podem ser vistas no nosso canal no YouTube, lá tem o nosso portfólio. Ana, por favor, te apresenta para quem vai chegar, para quem está chegando, para quem vai ver no IGTV, enfim, o espaço é teu. Então, primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do meu trabalho. Eu trabalho há 4 anos como especialista em organização. Hoje, o meu foco total é em organização pessoal e corporativa. Então, faço tanto organização física em alguns ambientes corporativos, quanto oriento em relação à organização pessoal e produtividade nesses espaços, né? Então, estou há 4 anos me especializando, mas a organização já há alguns anos é uma paixão minha e eu sabia, quando eu trabalhava no meio corporativo, que era um grande diferencial meu para atrair clientes, né? Então, eu usei isso a meu favor para abrir a minha própria empresa. Foi assim, então, que surgiu esse teu trabalho? Foi dessa forma? Exatamente. Eu sempre gostei da organização e durante 18 anos trabalhando no corporativo, eu sabia que isso era um diferencial, era o que fazia eu atrair muitos dos meus clientes, era o que fazia eu ter mais clientes, poder lidar com tantos clientes ao mesmo tempo. Então, assim, eu trabalhava numa agência de viagens, eu tinha normalmente pelo menos uns 130 clientes ativos, fora os prospectando. Então, se não fosse organização, eu não conseguiria dar conta disso, com certeza, né? Então, quando eu via que eu queria sair, né, de uma empresa terceirizada, de ter carteira assinada, eu decidi ir para esse nicho, né? Eu ia usar o que eu já tinha de conhecimento e aí, claro, especializar, estudar, né? Tipo, nesses 4 anos, estudo não para nunca, né? Não tem como parar, porque sempre a gente aprende alguma coisa nova. Todo dia é um dia novo para aprender algo novo. Exatamente, exatamente. E aí a ideia é passar adiante, né? Porque também ficar com isso só pra gente não vale a pena. É bom passar adiante. Multiplicar. Ana, tem uma pergunta-chave nesse papo, que é a seguinte, tá? O programa, o nosso papo aqui é papo de negócios, e aí eu quero justamente perguntar isso. Como é que estão os negócios? Então, na verdade, como eu disse, eu trabalho em 2 frentes, né? Tanto organização física, que aí isso, nesse momento, está um tanto parado, apesar de eu ter solicitações de alguns orçamentos, porque como as empresas estão fechadas, organizar o espaço físico, né? Principalmente eu trabalho muito com documentos, esse tipo de coisa, que já não tem ninguém no espaço normalmente, mas quando a empresa está fechada, para eles é uma oportunidade melhor ainda, né? E que não afetaria tanto na situação atual. Mas eu estava migrando toda a parte de organização pessoal, produtividade para o digital, né? Então eu já estou em home office há 4 anos, né? Não necessariamente todos os dias, agora sim todos os dias, mas eu já estava migrando o meu negócio para consultorias online, até para expandir, né? Para não ficar apenas em Porto Alegre, mas trazer minha experiência de empreendedorismo, de produtividade, de tudo isso para outras pessoas que estejam em qualquer lugar, né? Então, isso para mim foi muito bom. Eu já estava me preparando para o digital, isso com certeza ajudou muito, né? Então... Com certeza. Com certeza. Praticamente, tu nem precisou passar por tanta adaptação como todo mundo está passando nesse momento. Exatamente, exatamente. Então, eu acho a minha adaptação com o home office, ela aconteceu, eu acho que ela acontece diariamente, assim, eu acho que cada dia a gente vai aprimorando alguma coisa, mas o meu principal ali de adaptação do home office foi há 4 anos atrás. Foi quando eu comecei, né? Que aí eu vi mais perrengue mesmo para me adaptar, porque eu trabalhava numa empresa de 20, 25 pessoas, então com prazos
dado pelos outros, né? No momento que eu troquei para o home office, que é outra realidade, né? Então, eu brinco que até a fome aparece toda hora, assim, que tipo, a cozinha tá ali do lado, que eu não levantava nem para ir no banheiro quando eu trabalhava no corporativo, né? Muito mais para fazer um lanche. E em casa é aquela coisa, não, vou ali fazer um lanchinho, volto. Então, tipo, eu cheguei a engordar alguns quilos quando eu vim pro home office, né? Eu tenho uma grande vantagem que eu sei em relação a muita gente que na época eu não morava com ninguém, então eu acho que isso é uma coisa que o home office pega bastante de outras pessoas na casa, filhos, né? Então acho que isso influencia muito. Eu tive essa vantagem, mas eu vi que é aquela coisa, tipo, nossa, que maravilha trabalhar em home office, tem seus perrengues também, mas que com adaptação a gente vai ajustando e melhorando, né? É um dia após o outro pra gente. Eu acho que, como tudo, como em produtividade, organização, o autoconhecimento ajuda pra caramba. Então a gente vai vendo assim, isso aqui dá certo pra mim, isso aqui não dá certo, fazendo testes até ver o que se adapta melhor pra tua realidade, né? Não tem uma receita de Acerto e bolo. erro. Exatamente, mas são, claro que quando a gente fala, né, quando a gente traz aqui esse assunto, a gente traz dicas que funcionam para muita gente, que funciona para a grande maioria, e que a gente vai ter que testar e ver se dá certo, né? Muita coisa vai dar certo, mas algumas nem tanto. Tá, e me diz uma coisa assim, ó, qual é o básico para se organizar em home office, né? Como é que a gente pode começar a se organizar? Qual é a dica aí inicial que tu tem para a gente seguir nesse papo? Eu acho que são três pilares básicos, né? Que é o espaço físico. Eu acho que delimitar um espaço físico é essencial. Depois, a gente determinar quais dispositivos e ferramentas a gente vai usar durante esse trabalho, né? Saber quais eles são e estar preparado para isso. E adaptar a rotina, né? Ver a melhor rotina, ver o melhor, o que se adapta melhor com a rotina, tanto a sua do trabalho, né, em relação à empresa, quanto a casa, que a gente vai ter que unir esses dois mundos aí. Então, acho Sabe que que esses. tu falou a rotina, né? E o ser humano é um ser de hábitos, né? Uhum, Sejam eles ou nem tantos, tá? E um dos segredos para a gente desenvolver novos hábitos e, consequentemente, estabelecer uma rotina, uma disciplina adequada é uhum, o autocontrole. Né? Porque o autocontrole ele envolve aquilo que acontece no nosso redor. Então, uhum, saber evitar desvios, foco de prioridades, encontrar o seu foco de prioridades e de propósitos, inclusive, né? Ter a clareza desses propósitos é muito bem-vindo para que a pessoa consiga estabelecer uma disciplina adequada diante desse cenário novo. Um cenário diferente para muitos, que requer essa lente ajustada para se manter de uma forma muito bem focada, muito bem dirigida, estabelecendo controle, né, também, porque o aspecto assim de eu preciso controlar minhas atividades, ter um registro, inclusive, até das minhas atividades, para me manter alinhado, manter as velas orientadas diante daquilo que eu tenho como objetivo. E aí a gente passando para esse ambiente de casa, né? uhum, Isso pode sofrer alterações, principalmente por causa do meio. Então, por exemplo, algumas dicas como estabelecer blocos de tempo é uma coisa muito bem-vinda para que a pessoa consiga enxergar o seu dia, trabalhar por períodos adequados, ajustados, com assuntos que sejam conexos àqueles blocos e, consequentemente, uhum. o resultado aparece no final do dia. É bem mais produtivo. Legal. Como é que é a Exatamente. questão da disciplina que você pode trazer para somar em relação a isso, Ana? Eu concordo absolutamente com tudo que tu falou. Eu acho que a disciplina em casa, ela acaba sendo muito mais difícil, né? Porque são muitos fatores. Então, por isso que tudo que tu planejar antes, inclusive, então assim, planejar os blocos de tempo, como tu falou, essencial para quem quiser, para quem quer saber se está conseguindo atingir as metas, né, de trabalho programadas e tudo mais, é ali que vai se ver. Uma coisa também que eu acho bem importante é que a maioria das pessoas, né, que não faz um planejamento, uma organização, ela não tem noção de quanto cada tarefa demora, né? Então, acho que isso é uma coisa Claro. bem importante. Né? Então, assim, programou lá
bloco de tempo para responder e-mails, por exemplo. E a pessoa normalmente Sim. acha, não, rapidinho, meia hora eu resolvo isso. Se ela põe isso no papel, muitas vezes isso demora 10 minutos ou demora 1 hora. Então, assim, normalmente foge muito da realidade quando a gente não tem esse controle, quando não presta muita atenção. E os blocos de tempo começam a te trazer isso também. Porque se tu faz blocos de tempo ali de 30 minutos, tu consegue ver, nossa, sobrou tempo nos meus 30 minutos ali no que eu botei pro e-mail, né? Então, e eu acho uma coisa que quando a gente pensa em home office, né, é fazer os blocos de tempo também para as atividades da casa, né? Ou para atividade que tenha com filho, né? Então, ter essa programação também eu acho muito legal. Então, saber assim, ter o bloco de tempo almoço. Tem que preparar almoço, não tem. Filho, se tem filho, dependendo da idade, tem que deixar um bloco de tempo para dar atenção para ele, para que no próximo bloco ele te deixe trabalhar, né? Ele te dê o foco que precisa. Né? Então, sei bem como é. Então, isso é muito importante, assim, ter esses acordos, inclusive, dizer, ter o bloco de tempo lá, meia hora com o filho, e dizer, agora eu tenho que trabalhar, daqui a tanto tempo eu volto. De repente, até botar ali um reloginho, tipo, quando tocar aqui, eu tô voltando. Calma aí que já... Né? Então, até para ele entender, tudo isso ajuda bastante. E disciplina é aquela coisa, tem que realmente... eu sempre gosto que as pessoas também entendam o seu ritmo. A gente, de maneira geral, normalmente fala, tipo, faz o mais difícil primeiro. Mas eu acho que eu gosto muito de ver, tipo, a energia. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não começo o trabalho com toda a energia do mundo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que me entre no ritmo e aí depois pegar o que vai me tomar muito foco, né? Então, se conhecer nesse sentido também, porque senão eu vou ficar adiando e não vou fazer, né? Então, uma tarefa que demanda muita concentração logo depois que tu almoçou. Precisa conhecer o teu relógio biológico. Exatamente. Então, eu aqui, né, como eu disse, não tenho filho. A minha rotina de manhã é coisa que eu não preciso pensar. É assim, responder o e-mail básico, arrumar a casa, fazer os exercícios. Porque eu sei que o meu pico é às 5 da tarde. Eu tô pilhada para fazer o que precisar. Então, e de manhã eu não... Somos dois. Né? Então, ter esse conhecimento, assim, é muito importante, né? Essa autoanálise. E assim, ó, nesse conhecimento, tu estava falando sobre o dominar o tempo que a gente utiliza para cada uma das atividades. E as pessoas, raramente, elas têm essa noção clara de quanto tempo empregam, né? Quanto tempo tem de dispêndio em uma determinada tarefa, em uma determinada atividade. Eu ministro o curso de gestão do tempo e produtividade, e uma das coisas que eu passo para a turma, geralmente, é o seguinte: além do método em blocos, tem o método pizza. Conhece o método pizza? É um método todo próprio, tá? O método pizza é o seguinte: pensa numa pizza, tá? Pensa na pizza e pensa nas fatias, tá? Cada fatia representa alguma coisa que tu realiza no dia. Trabalho, dormir, a família. E aí a primeira pizza é a pizza da realidade. Como é o teu dia hoje, aquelas 24 horas. E aí tu vai botando as fatias. Tanto tempo para isso, tanto para aquilo. E vai dando nome e vai dando o tempero das fatias, tá? E aí tu pega uma outra pizza que tá sem tempero nenhum e nessa outra pizza tu faz uma projeção. Que aí tu vai enxergar que aquela fatia que está muito grande para algo, tu pode diminuir um pedacinho dela e botar um outro tempero, um outro ingrediente ali e começar a trabalhar uma coisa muito importante, que é condensar as atividades. Quando a gente tem a prática de condensar as atividades, a gente começa a ter ganhos de 5, 10, 15, 20 minutos. E gestão do tempo é matemática. Gerenciar o tempo é matemática. Tu ganhou 5 minutos agora, tu ganhou mais 3 ali, mais 10 acolá. Quando tu vê, no final de um dia, tu ganhou 1 hora. E aquela hora tu pode fazer outras coisas. Tá? Exatamente. A gente tem a ideia assim, ó, e erroneamente se diz assim, ó, tempo e o complemento da frase geralmente é dinheiro. Não, tempo é vida. Exatamente. Tempo é vida. Então, preciso ajustar essa
joia que eu recebo de 24 horas da melhor maneira possível. Eu tenho que equacionar ela de uma forma que seja racional, que seja inteligente e produtiva. E aí, a partir daí, junto com essa organização toda, com essa capacidade de organização que tu tem aí, da R Organização, vai longe, levanta voo. Aninha, olha só, dá umas dicas de ferramentas para a organização, o que tu pode falar assim, que pode ser interessante, para quem está olhando assim o cenário, dizendo assim, eu tô no meio da minha bagunça. Algumas pessoas, inclusive, dizem assim, ó, deixa que eu me entendo na minha bagunça, né? Mas, assim, ó, o que tu pode dar de dicas, de ferramentas para a organização? Tá, então, primeiro, quando a gente vai para o home office, assim, está no escritório, vai para o home office, pensar na sua área de trabalho, dispositivo, por exemplo, computador. Então, as ferramentas que são necessárias para aquele trabalho. Então, tipo, eu vi agora pessoas que algumas ferramentas de trabalho digitais não funcionam fora da rede. Então, pensar nessas coisas é muito importante, né? Depois a gente tem ferramentas que são de organização pessoal e que vão ajudar a essa produtividade, ao foco e tudo mais. Alguns aplicativos, por exemplo, né? Então, vi ali que tinha bastante gente falando de foco, né? Que comentou ali do foco. Tem alguns aplicativos que aplicam, por exemplo, a técnica Pomodoro, que é mais ou menos a ideia dos blocos de tempo, né? Que ali a gente fica 25 minutos, 5 minutos de intervalo. Existem alguns aplicativos, né? Essa ferramenta que pode ser usada no computador, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu gosto muito, para quem tem que fazer projetos e listar tarefas, do Todoist, que é um aplicativo que dá para usar tanto no celular quanto no computador. Então, para quem... a gente sempre brinca, né, na organização pessoal, a coisa de que a cabeça ela não é feita para ficar lembrando as tarefas, né? Não é para armazenar tarefas. Então, colocar isso num aplicativo, no papel, quem gosta mais do papel, quer usar a ferramenta caderno, tranquilo, né? Mas o Com certeza, está valendo ainda. Ainda continua valendo. Sabe por que continua valendo também, Ana? Tem um aspecto bem interessante o caderno. A gente utiliza ainda documentos em papel porque eles mexem com algo dentro da nossa cabeça, que é o registro daquela atividade, quase que como um compromisso. Por isso que existe um cartório até hoje. A gente tem que ir lá assinar. Então, isso influencia muito ainda na nossa mente em relação às atividades que a gente registrou, aquilo que a gente realizou. Exatamente. Mas segue, desculpa te... Não, imagina. Aí eu vou fazer um adendo também. O caderno, ele traz uma outra coisa, que é a criatividade. Então, se o teu trabalho exige muito a criatividade, fazer ali um brainstorm e tudo mais, ir para o caderno pode ser uma coisa muito boa. Então, a ferramenta ali, analógica, caderno, é muito boa. A gente não pode dispensar, por mais que existam muitas ferramentas excelentes digitais, o caderno realmente é uma coisa que a gente não dá para dispensar totalmente ainda. É que nem agenda de papel. É Exato, exato. Tem gente que gosta e não... a gente normalmente, quando faz ali, quando eu faço algumas consultorias, a gente vê ali, tu é mais do papel, mais do digital, mas a maioria das pessoas é um misto disso, né? Gosta das tarefas do Todoist, mas usa agenda de papel, ou o contrário, enfim. Então, a maioria das pessoas ainda é misto. Quem gosta de papel só tem que cuidar para não ser um colecionador de papéis. Né? Ah, sim. Sim. Como qualquer coisa, tipo, não dá para ficar só juntando também. Eu acho que isso é uma coisa importante. Não dá para ficar juntando papel e se perder naquilo, né? Uma dica até que eu dou, quem faz muita anotação em papel, tem gente que gosta de estudar com caderno e tudo mais, é não ter um caderninho para cada coisa. A gente chama de commonplace book. Então, por exemplo, um caderno onde tu anote todos os teus estudos é um caderno que vai virar referência, né? Então, não tem aquela coisa de um monte de caderninho, um para cada coisa. Põe ali tuas ideias, põe ali teus estudos, põe ali tudo, que ele vira, não um diário, mas é uma espécie de diário de aprendizados, né? E de ideias e de tudo isso, e pode ser bem útil lá para frente. Então, aí eu comecei a falar de ferramentas digitais, mas
o caderno tem vários usos ainda muito bons, né? Junto com tudo isso, eu falaria, obviamente, do Google Tarefas, que é o Google, não adianta, ele tem muitas ferramentas para gente, então ali é uma alternativa para quem usa Gmail, também ele acaba integrando bem. A Eva está aqui, que adora um papel. Exatamente, Eve. Eu tenho aqui meu planner, tenho minha agenda eletrônica, mas aqui meus compromissos, né, bem o que o Márcio disse, estão no papel. Não adianta. Deixa eu fazer um outro adendo a isso. Tem que cuidar também em relação ao post-it. Tem gente que é fã de post-it, e aí ele é funcional em alguns momentos, mas não dá para anotar a vida toda em papeizinhos. Não, exatamente, não. Eu sou uma pessoa, vou dizer que eu não sou uma super fã, mas eu acho que para algumas coisas ele acaba sendo muito bom quando a gente está montando um projeto que precisa mudar, né, de lugar e tudo mais. Mas assim, eu acho que como qualquer ferramenta que a gente use, né, seja caderno, post-it, to-do e tudo mais, nenhuma ferramenta funciona sozinha. E eu acho que isso é muito importante, né? Então, ter um caderno, ter um post-it, ter o tudo isso como uma caixa de entrada, que a gente chama, que é onde a gente coloca lá tudo que a gente tem para fazer, ele precisa ser organizado para que a gente olhe a tarefa, saiba da importância dela e realize no momento correto, né? E que quando a gente anotou o post-it, tenho que comprar X coisa. Quando a gente vai avaliar isso, a gente pensa, realmente preciso comprar X coisa, isso faz parte do meu planejamento maior, né? Seja para o trabalho, para a vida pessoal, enfim. Então, eu acho que pegar tudo isso é muito importante saber, ter ferramentas, ter tudo isso, mas nada trabalha sozinho. E quando a gente fala de tarefas... Oi? Tu fez uma consideração fantástica. Nenhuma ferramenta trabalha sozinha, ela depende das pessoas. Isso é essencial. A pessoa tem que ter o hábito, a prática de utilizar essa ferramenta e fazer valer a ferramenta. Exatamente. Não tenha dúvida disso. Exatamente. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar bem é que aqui a gente, agora eu tô falando algumas ferramentas e tudo mais, mas nenhuma ferramenta vai ser boa o suficiente se a nossa organização pessoal não tiver boa. Assim, se a gente não souber qual é o nosso propósito, quais os nossos planejamentos, porque senão, qualquer coisa que eu colocar como tarefa ali, eu vou estar simplesmente riscando tarefas e não atingindo o objetivo. Eu acho que isso é bem importante, assim, que às vezes a gente coloca lá, tipo, arrumar a casa, comprar não sei o quê, aí tem lá 10 tarefas. Aí tu riscou as 10, toda feliz, tipo, nossa, meu dia foi super produtivo. Aí se tu parar para olhar cada uma daquelas tarefas ali, nada te levou a lugar nenhum, dentro dos teus objetivos, assim, né? Claro, com certeza. É somente uma lista de tarefas. Aí ela não está direcionada para o propósito. Exatamente. Então, quando a gente está no home office ali, que é muita mistura de casa com trabalho, tudo isso, é muito importante cuidar para que essa lista de tarefas atenda as duas coisas, né? A casa e o trabalho. Perfeito. E que a gente não fique colocando coisas que, se tivesse indo para o escritório, por exemplo, não colocaria. Né? Claro que não ter o trajeto de ida e volta ali nos dá um tempo extra. Mas aí pensar nisso, claro, tipo, esse tempo extra eu quero pra quê? Né? No que eu vou usar isso? É o que tu falou da pizza ali, entendeu? Vou tirar o trajeto, mas vou botar o quê? Tipo, se tem que ter uma distinção muito clara. Exatamente. Então, eu acho que isso é um dos prós do home office, mas que pode virar um contra se não for bem pensado, né? Porque se eu pensar assim, vou pegar ali os 30 minutos de transporte e vou ficar olhando a internet um pouco para descansar, quando vê os 30 minutos de transporte viraram 1 hora na internet. Não é porque... E às vezes 1 hora produtiva, né? Exatamente. Então, isso tudo é bem importante. Esse é o risco do home office, assim. Eu lembro que nos meus primeiros dias, né, primeiros meses,
Eu sentia um sono no começo, no meio da tarde, depois do almoço. Aí tu fica assim, nossa, vou dar uma deitadinha de 10 minutos. Quando vê, passou 30. E aí tu tem que te matar depois para ir atrás do trabalho, né? Então, esses prós do home office não podem gerar um contra. Eu acho que esse é um passo bem importante para quem migra do escritório para o home office. E tu sabe que isso leva a uma questão que, dentro assim do nosso papo, o papo vai abrindo e tal, mas às vezes quando as pessoas não têm esse controle claro do tempo, da organização, elas acabam sofrendo muito com ansiedade. Com certeza. Hoje em dia existem grandes índices de pessoas ansiosas justamente por falta até de organização e disciplina e controle e gestão do tempo. As pessoas, às vezes, elas perdem o pé no chão justamente por não ter práticas que são ferramentas e até mesmo técnicas que vão favorecer para que o dia dela tenha uma funcionalidade mais adequada, mais ajustada. Às vezes as pessoas se cobram demais, né? Ou às vezes não desenvolvem um modelo mental adequado, consequentemente ficam ali naquele universo girando. Eu brinco, a pessoa fica aqui uma barata tonta, girando e não resulta, não gera entrega, não faz nada, sabe? E aí no final do dia ela olha e diz assim, não consegui fazer nada daquilo que eu tinha para fazer. Sim, aí vem a culpa, e aí na hora que era para a pessoa descansar, tá com a cabeça tranquila, pensando assim, nossa, fiz tudo que eu tinha que ter feito hoje, agora eu tô tranquila para descansar, ela não tá. Porque ela tá lá pensando no que ela deixou de fazer por procrastinar ou por estar tão atrapalhada que não conseguiu fazer as tarefas que precisava, enfim, né? O planejamento e a organização, né? Tipo, a gestão do tempo, ela vai nos trazer isso, assim, ela vai diminuir muito a ansiedade, e vejo muitos psicólogos, inclusive, indicando a organização do tempo como uma maneira de melhorar a ansiedade, porque tu acaba não estando naquele momento nunca, né? Então, assim, na hora do trabalho, tu tá querendo descansar, ou, né, procrastinar. Na hora de descansar, tua cabeça tá no trabalho, tá pensando lá, tipo, mas deixei de fazer isso. Esse relógio não acerta nunca. Exato. O fulano vai me cobrar o e-mail que eu não respondi hoje, né? Então, isso é importante, assim, pensar. Com certeza, a ansiedade é um grande problema de quem não se organiza. Isso é fato. Com certeza. E aí acaba protelando as coisas. Sabe que essa história da protelação, ela sempre me faz lembrar de uma coisa que é típica, né, do ser humano, que é surgir aquele problema na sexta-feira, na última hora do expediente, aí ele olha e diz assim, segunda eu vejo. Aí ele passa com o problema sábado e domingo. Exatamente, exatamente. E é isso também, tipo, pensar, porque imprevisto sempre vai acontecer. A chance de ter alguma coisa na sexta, fim de tarde, sempre vai ter, assim como na segunda, na terça, não adianta, né? E isso também da gente programar os nossos horários com esses imprevistos é muito importante, né? Então, quando a gente indo para o home office, a nossa programação de horário, eu sempre falo assim, tipo, a rotina não é uma coisa de horário fixo. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, tem que ter uma rotina, vai ser tudo burocrático. Não. Assim como o planejamento, não. A ideia é que as coisas tenham uma sequência, tenham uma lógica, tenham um motivo, né? Então... Uma conexão, inclusive. Exatamente. Então, uma das coisas é já prever tempo para imprevistos, né? Então, saber que a gente estando em home office, pode acontecer alguma coisa com o filho, ele vai precisar do homeschooling, ou pode ser que eu, no meu caso, às vezes, o meu noivo tá trabalhando em casa. Imprevistos, inclusive. Exatamente. Às vezes o meu noivo trabalha em casa. Eu não trabalho da mesma maneira que eu trabalho quando eu tô sozinha. Eu já sei o que eu vou conseguir focar melhor ele estando em casa. Então, essas coisas que a gente tem que ter o conhecimento e ficar prestando atenção, porque tem coisas que a gente já tem que deixar programado, né? O filho que vai bater na porta. Então, como evitar que o filho bata menos na porta?
né? Tipo, os dias que eu sei que pode ser que o meu noivo trabalhe em casa, já vou deixar coisas para fazer nesses dias, né? Que eu não me Sim. exija tanto, que eu posso bater um papo com ele, né? Que eu posso fazer outras coisas enquanto isso, né? Então, pensar, planejar desta forma é essencial quando a gente está em home office. Eu acho que a grande diferença do escritório para o home office, pelo menos a minha, é que o escritório, as coisas vinham, as coisas me atropelavam, então eu tinha que fazer, né? Então, assim, alguém vinha na minha mesa e me cobrava alguma coisa, o chefe ligava e fazia não sei o quê. Então, hoje, não ter essas pessoas na minha volta tem um aspecto super positivo, mas que eu tenho que saber controlar isso, porque não ter alguém ali em cima também te dá liberdade demais. E se essa liberdade não for com algum controle e planejamento, o trabalho não vai render. Isso é fato. Onde justamente a disciplina tem que entrar. Exatamente. Ana, olha só. Eu quero te pedir para te falar um pouquinho mais de organização de espaços físicos. Sabe que com toda essa transição, né, eu tenho conversado com várias organizações e algumas delas estavam com projetos, inclusive, de construção de uma sede nova, enfim. Hoje em dia tem uma tendência muito grande que as pessoas fiquem em home office, inclusive, e isso aí, então, vai modificar bastante esse cenário. O que você pode falar, assim, em termos de utilização dos espaços físicos, organização dos espaços físicos? Porque eu acredito que é uma tendência que vai aquecer mais ainda, inclusive, o teu mercado, e que é bem importante das pessoas terem uma ideia, uma noção de como é que elas podem fazer. O que você pode falar sobre isso? Então, claro, o espaço físico vai depender muito da casa, né? Tipo, tem casas que vão ser muito menores, com menos estrutura, né? Então, às vezes tem que ser na sala, difícil. Muitas casas não têm um ambiente que seja um escritório. E, de novo, autoconhecimento, tá? Eu acho que isso é um dos pontos quando a gente vai decidir o lugar da casa onde a gente vai trabalhar. O que eu acho que é muito importante é a gente pensar num lugar que seja uma mesa, uma cadeira, e aí pensar. Infelizmente, eu acho que a gente tem que pensar a longo prazo, e isso eu falo desde lá do começo. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar ainda, e se a empresa, de repente, vai mudar para home office e tudo mais, que nem a gente falou. Então, eu acho que tem que. Se for para investir numa coisa, eu investiria numa boa cadeira, por exemplo, que eu acho que isso é muito importante quando a gente trabalha em home office. Até né? Por ergonomia. Exatamente, né? Então isso é essencial pensar. Então, assim, ser uma mesa, uma cadeira, então não ficar naquela coisa assim, mas eu trabalho no sofá, eu trabalho né? Claro que, eventualmente, algumas pessoas vão precisar trabalhar na mesa da cozinha, na mesa da sala de jantar. Ok, tá? Então, assim, se tu tem uma mesa, né, um lugar fixo, tá? É importante já ter tudo que vai precisar para o trabalho, mas ser específica apenas aquilo que vai precisar para o trabalho. Então, não ter aquele monte de coisas, né? Então, assim, é o caderno, computador, caneta e meio que isso, né? Então, pensar em não decorar a mesa como o ambiente da casa. Então, acho que isso é uma coisa importante. Claro. Se tu não tem uma mesa específica que tu possa deixar as coisas, eu sempre recomendo, e isso é uma coisa que quem gosta de trabalhar em cafés e sair quando a gente podia fazer isso, a gente sempre recomenda, é ter uma mochila com o seu computador, com o caderno, com aquele material ali, um estojo com as coisas, que possa se mover pela casa. Hoje eu vou trabalhar na cozinha americana porque não dá para trabalhar na mesa de jantar. Não, vou trabalhar na mesa de jantar, mas toda noite eu tenho que tirar aquilo ali dali. Então, já ter uma mochila, uma bolsa separada com um material específico para poder fazer essa troca de lugar aí rapidamente, né? Então, de novo, a organização... Equipamento móvel. Exatamente. Ser um pouco essencialista nisso vai ajudar muito, né? Uma coisa que é muito importante também é cuidar os lugares com mais incidência de luz na casa. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente está num inverno frio. Então, assim, vai atrás da luz da casa, porque senão, tipo, o frio, ele também te dá aquela coisa, assim, de
nossa, que preguiça de trabalhar, que saco tá aqui, eu queria estar na minha cama quentinha. Então, tipo, buscar o sol, buscar essas coisas que parecem bobas, é muito importante pensar quando a gente vai trabalhar no home office, né? Normalmente a gente... Faz tempo que eu não sei o que é isso. É sorte tua, porque eu não sou muito do frio, não. Então, eu tava preferindo um calorinho. Eu tô falando por ti com o ventilador ligado aqui. Ai, não. Nem vou falar nada. Então, normalmente o escritório, ele é feito para uma luz apropriada para um escritório e que a gente não tem isso em casa, né? Então, cuidar desses detalhes, assim, tipo, até ter uma luz pequena junto da mesa, se necessário. Então, cuidar isso, mas isso vai variar muito de uma casa para outra, tá? Aquilo que a gente falou de ergonomia, a altura do computador, se precisar botar uns livros embaixo, então cuidar a altura do computador, o apoio para os pés. Então, são coisas que a gente, no escritório, acaba não pensando muito, mas como em casa, a gente meio que tenta... Vai ter que usar o que tem em casa, assim, né? Claro, por isso que eu falei, a cadeira, que eu acho que é um investimento bom. O resto, adapta com o que tem em casa. Tipo, pega a luminária do lado da cama, faz alguma coisa assim, mas eu acho que é muito importante pensar na ergonomia, porque isso é uma coisa que ela também vai te dar mais cansaço, vai te dar aquela vontade de deitar um pouquinho e que tu não pode deitar um pouquinho. Então, cuidar esses detalhes eu acho bem importante, assim, né? E aí, claro, se tem mais gente em casa, um lugar que dê para fechar a porta, por exemplo, né? Então, pensar no componente outras pessoas na casa também é importante, né? Então, o meu pai, por exemplo, ele não tinha uma escrivaninha em casa. A gente foi no Sam's Club, que eu acho que tem em várias cidades, né? E comprou uma mesa de abrir, que ela se precisar fecha, mas vou dizer que hoje eu tenho um escritório todo bonitinho e tudo mais, mas eu não gosto de trabalhar no escritório. Eu fico com essa mesa do Sam's na sala, num canto da sala, que é onde eu montei meu espaço de trabalho. Até botei isso no meu Instagram lá, a foto, assim, tipo, meu escritório bonito e meu escritório prático, funcional e que, pra mim, é o que dá certo. Que eu acho que é o que vale. Prático, funcional e tu te adapta bem a ele. Exatamente. Então, essa mesa, ela tem uma regulagem de altura, ela tem um tamanho bom. E quando, por exemplo, o meu pai que comprou, quando ele não tiver mais que trabalhar em home office, ele vende, ele deixa num canto, ele faz qualquer coisa. Então, se não é alguém que pode fazer um escritório bonito e tudo mais, que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, tem coisas que podem facilmente ser adaptadas, né? Então, pensar nessas coisas, né? Pensando em ergonomia e luz, eu acho que são dois pontos importantes. Tá surgindo um comentário aqui, ó, que tá bem melhor de trabalhar mesmo. Ó. Né? Não, ele tinha que trabalhar com duas telas, que muita gente precisa trabalhar com duas telas, ter uma mesa... Três, às vezes. Ter uma mesa com um tamanho ideal e tudo mais é essencial. E eu, tipo, duas telas não tem como tu trabalhar na mesa da sala, né? Tipo, e aí, vai jantar onde? Vai comer onde? Que aí tu não vai poder sacrificar outras áreas da tua vida e outras pessoas que moram na casa também, né? Então, por isso que eu digo, se é alguém que tem que trabalhar na mesa da sala de jantar, ótimo, mas tenta fazer um escritório móvel, né? Que seja prático. Computador, claro. Caneta, caderno e é isso aí. Né? E a mão ali, coisas acessíveis, assim. Exatamente. Necessárias. Exatamente, só o necessário, exatamente. Mas olha só, a gente fala, tu falou, né, enfim, de organização do espaço físico. Mas tem outros espaços para se organizar, né? Pensa assim, vamos trocar uma ideia sobre espaço lógico, arquivos, aplicativos. Como é que é isso? Aqui, ó, tu comentou que tu está migrando também, que tu está fazendo os dois lados, tanto as questões que são de ordem física como as digitais. E aí, sobre isso, tem mais algumas dicas? Porque existem 3 níveis de organização, né? O físico, lógico e o de conhecimentos. Tá? No físico, tu falou tudo agora para nós sobre eles. Que eu brinco assim, tudo aquilo que é tangível, que a bagunça está à mão. Tá? Aí depois, o lógico. Aí o lógico envolve, sabe quando a pessoa fica procurando lá
meia hora por aquela foto dentro do celular que ela não encontra. Isso aí dá para organizar, não dá, Ana? Com certeza. Dá para organizar isso? Com certeza. Como é que faz? Quer me ver nervosa é aquela tela do computador com um monte de ícone, cada um com um nome que não tem nada a ver com o que tem dentro do arquivo. É uma beleza. Então, assim, eu acho que a lógica de um computador, de um celular, tem que ser a mesma de uma organização física, né? Então, assim, quando a gente trabalha com um computador, normalmente a gente tem muitos arquivos, né? Arquivos de trabalho. Espera-se que a maioria das empresas já esteja trabalhando com uma nuvem, né? E se não estava, provavelmente agora está, porque, né? Precisa. Mas isso não adianta. Eu lembro que quando eu trabalhava na agência, eu tinha uma pasta minha na nuvem, com vários arquivos que tinha na nuvem da empresa, porque era tanta zona naquilo lá que as pessoas jogavam com qualquer nome, quer dizer, eu vou ter meus arquivos porque eu não quero perder 10 minutos achando um arquivo. Eu acho uma perda de tempo absurda, né? Assim como no papel digital também. Então, ter os arquivos organizados com uma ordem lógica, que faça sentido para si mesmo, né? Então, saber quais são as suas áreas de trabalho e organizar os arquivos dentro destas áreas, por exemplo, tipo, contratos. Ter a sua pasta de contratos. Eu vou pegar um exemplo até meu aqui, Ana. Eu ainda tenho, por incrível que pareça, um volume bem grande de MP3 no meu notebook, tá? Eu ainda sou um saudosista que ainda tem um MP3, tá? Mas eu quase analógico. Quase analógico. Sim, eu uso ainda para escutar um software chamado Winamp, tá? Nossa. Eu ainda uso. Nossa. Mas isso aí é uma coisa que a gente configura como clássico, tá? Uhum. Mas assim, ó, esses meus arquivos de áudio, por exemplo, que é uma dica que a gente está aproveitando e compartilhando com quem está curtindo aqui o papo, eu divido eles em duas primeiras pastas, que é internacional e nacional, e depois eu uso aquele mesmo sistema que vem num teclado de telefone. Lembra assim, o teclado de telefone ele tinha o número 1 vinha a letra A, B, C. Número 2, D, E, F. E ali dentro, então, estão os arquivos que começam com as respectivas letras. Existem métodos que a gente pode adotar e criar desde que eles se adaptem de uma forma que eu tenha entendimento, como tu está dizendo, né, sobre aquela forma, aquela receita, aquele modelo a ser seguido ali. Legal. Exatamente. E aí, que mais? Então, basicamente é isso. Eu sempre vou recomendar ter uma nuvem, né? Não depender do computador. Eu, uma pessoa que já perdi documentos importantes, acho nuvem essencial. E aí, nisso, ter a sua lógica. Bem isso. Tipo, para ti, o ter as músicas dessa maneira, tu vai achar em 2 segundos, né? Então, os nomes dos arquivos, eles têm que ser nominados da maneira correta, indicando o que tem ali, né? Não com aquele 1, 2, 3, só para salvar rapidinho. Não, já salva. Às vezes, quando eu tô com pressa de procurar a pasta onde eu quero colocar, se for o caso, tá? O que vou te dizer que quase nunca acontece, porque é tão prático salvar quando tem tudo organizado. Mas assim, salva na pasta de downloads e depois vai lá e vê. Salva nos meus documentos, depois vai lá e vê e põe tudo no lugar certo. Categoriza, pelo menos. Exatamente. Ter uma categorização e ter cada arquivo com o seu nome correto é essencial para não perder tempo buscando documentos, né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas estão com tudo de trabalho, né, digitalizado, né, no computador. Então, assim, não tem por que ter os arquivos bagunçados, não tem... A organização, ela dá muito menos trabalho do que a bagunça, né? Então, às vezes, a pessoa diz assim, nossa, não vou perder meu tempo organizando. Gente, tu vai perder 30 minutos organizando e tu vai ganhar 1 hora por semana, pelo menos. Que é o que tu não vai gastar organizando documentos. Então, é saber a sua categorização, dentro da sua realidade, dentro do meu trabalho. Cada minuto que a gente investe em planejamento e organização se transforma em 10, 20, 30, 1 hora de ganho em termos de produtividade. Exatamente, exatamente. Então, saber a sua categorização, as suas áreas, e aí dentro disso, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho lá minha nuvem, né? Que tem uma pasta só da empresa. Então, tudo que é documento da empresa tá ali. Então, por exemplo, tem uma pasta da marca da empresa. Então, tudo que é logotipo, folha timbrada,
tudo que é coisa que eu preciso imprimir da empresa, ou enfim, usar da empresa tá ali. Depois eu tenho uma que é contra propostas. Então, todas as propostas que eu já enviei estão lá com o nome do cliente para quem eu enviei a proposta. Depois eu tenho uma de conteúdos. Então, conteúdos que eu produzi, que eu postei, que eu fiz para o blog, etc, etc. Essa é a minha lógica. Dentro da tua empresa, dentro da tua vida pessoal, o que é preciso? Eu, dentro da minha área pessoal, eu tenho uma pasta de fotos, e aí elas estão organizadas por evento. Eu tenho uma pasta de pagamentos, então todos os meus pagamentos, todas as minhas contas estão lá, cada um na sua pastinha bonitinho. Tenho... Ih, agora eu não vou lembrar. Mas assim, cada área da minha vida tem ali o que eu chamo de universidade pessoal. Então, todos os cursos que eu já fiz, que eu estudei. É um sistema que faz sentido para ti. Isso é um dos princípios. O sistema Exato. Primeiro tem que ter um sistema. Primeiro tem que ter um sistema. Não pode ser salva de qualquer jeito e vai acumulando. Tem que ter um sistema, ele tem que ter sentido para ti. E aí a lógica do sistema vai ser de acordo com aquilo que tu tem de atividade. Exatamente, exatamente. Então, se quiser, né, usar a parte mais criativa, que nem a gente falou antes do papel, botar no papel quais são as tuas áreas, assim, o que tu tem de responsabilidade, né? E aí, botar no papel, tipo, as minhas categorias são essas. E aí, disso passar para o computador. Pode ser um caminho para achar as suas pastas. E uma dica extra, assim, que eu gosto muito quando a gente fala em qualquer coisa de organização pessoal, tá? De digital, desculpa. Esquece o passado. Se parece muita coisa, abre uma pasta nova hoje, escrito lá, pagamentos. A partir de hoje, tu começa a colocar os pagamentos lá em ordem lógica e organizada. Mesma coisa para tudo que acontecer da vida. Todo o resto, tu pega eles e coloca numa outra pasta, assim, passado, tá? Ou backlog, que seria o nome que a gente usa, mas põe lá, passado. Eventualmente, tira 5 minutos e vai mexer naquela pasta passado. Deleta que não tem mais função, põe na pasta pagamentos alguma coisa antiga. Exatamente, põe na pasta. Mas quando a gente fala, parece assim, nossa, agora como é que eu vou fazer para organizar todo o meu computador? Não. Começa juntando tudo numa pasta, passado, e a partir de hoje faz tudo bonitinho. E aí vai lá no passado de vez em quando. Eu acho que essa é uma dica de ouro para quem quer se organizar digitalmente. Assim, não. Fale, perdão. Não ficar focada na trabalheira que vai dar organizar todo o teu passado. Foca em agora. Senão não faz nunca. Senão não vai fazer nunca. Tem que ter atitude para fazer. Ana, olha só, eu separei umas perguntinhas aqui, que é justamente para quem quiser saber mais, né, da solução que é possível do teu trabalho realizar, assim como as minhas quando voltadas para a gestão do tempo e produtividade. Então, para quem quiser saber como encontrar a chave dentro da bolsa ou da mochila, ou como parar de perder tempo procurando um aplicativo, uma foto, um arquivo, um documento, né? E perguntas como: quantas vezes a gente usa os recursos que existem dentro de um smartphone para nos ajudar com lembretes, notas, compromissos? Ou quantas vezes procuramos um papelzinho que tinha algo importante, só que não, né? Porque eu não valorizei aquilo ali como sendo importante, e aí eu fico um tempão procurando. Ou quantas vezes eu deixo de utilizar o recurso localizar do Windows para me ajudar. E tem assim um povo que não usa. Para quem se encontra nessas perguntas, tem a Ana para solucionar e tem o meu treinamento de gestão do tempo e produtividade também, que vai ajudar muito nisso. Ana, eu quero te dizer assim, eu preciso de uma mensagem tua de incentivo, tá? Para quem está no universo, no Ministério da Bagunça, tá? E precisa se organizar. E quero mais do que isso. Eu quero já de antemão, eu quero te agradecer, dizer que é maravilhoso te encontrar aqui, que tu tá mais bonita do que antes. Tá? Eu tenho muita saudade de ti, que eu te tenho em alta consideração. Tu é uma pessoa especial que eu quero muito bem. Espero que em breve a gente tenha a oportunidade de se encontrar presencialmente, tá? Mas por enquanto a gente vai se encontrando das formas digitais, tá?
E agradecer por tu ter topado esse papo. Tenho certeza que foi bacana. Passou voando, já falamos mais de 40 minutos. Muito rápido. Tá? E eu quero que tu deixe, então, por favor, uma mensagem para quem curtiu, para quem vai assistir depois no IGTV. O que tu tem de mensagem para deixar? Bom, primeiro eu vou agradecer, né, a oportunidade, adorei a tua ideia, né, quando tu me chamou para a gente fazer essa live. Para quem não sabe, que a gente acabou não comentando, nós éramos colegas de faculdade, nós nos formamos, né, em turismo há 17 anos, né, então nem deveria ter falado essa quantidade toda de anos, mas tudo bem. Então, sabe que foi um parceiríssimo durante todo o período da faculdade, então foi lembranças ótimas, tu tá em todas durante a faculdade. E que bom que agora nossos trabalhos se entrelaçam, né? Bem fez, a gente saiu de uma mesma área, estamos indo para outra que tem tudo a ver, né? Então fico bem feliz por isso. E eu acho que a minha mensagem que quando a gente fala em organização, que é o povo que diz que se acha na sua bagunça, normalmente é porque fica com aquela preguiça de se organizar, porque acha que, nossa, vai ser um saco, vai ser demorado, nunca vou ficar organizado. Então, eu acho que o que eu tenho a dizer é que organizar não é perda de tempo, muito pelo contrário, se ganha muito tempo lá na frente, e que é um processo contínuo e que não tem que focar no todo. Se a tua gaveta do lado da cama estiver organizada amanhã, ela já vai te poupar alguns minutos. Se isso te incentivar a depois organizar um pouco da cozinha, vai te poupar mais alguns minutos. Se isso for depois lá para o digital, assim vai. Então não tem que pensar no todo, porque senão realmente é muito cansativo, até para quem gosta de organizar. Então foca no de pouquinho em pouquinho, assim, que a coisa vai andando. E eu acho que quando tu começa, tu pega o gosto e vai pro resto, né? Então, com certeza teus alunos aí de produtividade, quando eles veem as tuas técnicas dando certo para ser produtivo no trabalho, ele vai, nossa, mas eu posso usar isso aqui para organizar minha casa. Não, então, muda a vida. Exatamente. Então eu acho que quando a gente começa, a gente vai pegando gosto também e vendo o resultado positivo na vida, assim. Então, acho que é isso. Eu acho que é começar e não ter preguiça que dá tudo certo. E se precisar de qualquer coisa, contem comigo. Com certeza, com certeza. E a atitude de começar é fundamental. A gente tem que dar uma oportunidade para a organização e gestão do tempo. Ana, exatamente. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a cada pessoa que chegou e curtiu aqui um pouquinho esse papo legal com a gente. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição, tá? Contem conosco. Exatamente, porque precisarem. Tá? E a gente vai falando. Vamos alinhando. Isso. Então tá. Sigam nossas redes, que a gente sempre posta algumas dicas boas de organização. Então, se quiserem um incentivo, contem com a gente, que a gente vai incentivando. O Instagram tá lindo, ó. Parabéns. Obrigada. Tá indo super bem. Obrigada. Eu torço sempre por ti. Também. Beijos. Obrigada a todo mundo que teve. Valeu. Até mais. Esse vídeo logo vai estar disponível no IGTV, para quem não curtiu. Show. Ou para quem quiser rever. Vou compartilhar lá. Até mais. Valeu.